Boa tarde a todos. Eu vou só partilhar aqui a apresentação. Creio que já conseguem ver, certo? Estamos a ver, sim. Ok. Pronto, como a Margarida disse, vamos falar daquilo que é a preparação dos projetos de investimento e também aqui muito Portugal 2030, tentar dar aqui alguma informação sobre aquilo que tem ocorrido e para quando está previsto. Ok. Vamos começar por fazer um breve enquadramento daquilo que têm sido os sistemas de incentivos em Portugal e aquilo que ocorrerá nos próximos anos. Depois, muito sumariamente, abordar aqui o PRR, para quem esteja menos familiarizado também ter aqui algumas noções. Falar um pouco do Portugal 2020 e do Portugal 2030, e aqui ainda falamos do Portugal 2020, porque com a informação que está disponível à data, obrigatoriamente remete-nos para aquilo que é o Portugal 2020, porque muita da comunicação, como ainda não temos fechado aquilo que é a legislação de base, nem sequer os sistemas de incentivos, aquilo que sabemos pela comunicação social é que será muito similar ao Portugal 2020, e faz todo sentido voltarmos ao Portugal 2020 e explicar como acontecia lá. Depois abordaremos aqui o processo de candidatura, quais os pontos principais, como se processa e como deve ser feito, naquilo que é a nossa opinião. Falar um bocadinho daquilo que são os erros comuns e que devem ser evitados e depois apresentar-vos alguns casos práticos de forma a materializarmos e a conseguirem ter aqui uma visão mais clara e concisa daquilo que pode ser um projeto ao Portugal 2020, porque muitas vezes falamos projetos, mas como é que eles se materializam nas empresas. E por fim também falar um bocadinho daquilo que é a Unit, daquilo que nós somos, apresentar-vos um pouco a empresa e terminarmos no tempo remanescente com uma sessão de Q&A. Começando aqui por um breve enquadramento daquilo que nós sabemos. Até o final de 2023 está ainda em curso o Portugal 2020 e neste momento já não são aceitas candidaturas, ou seja, já não vão abrir mais avisos no âmbito do Portugal 2020, mas ele ainda está em curso, uma vez que ainda este ano e no ano passado tivemos avisos abertos e agora as empresas têm até 30 de junho de 2023 para encerrar os seus projetos. Isto à partida não será alterado, porque são mesmo regras da Comissão, todos os programas quadros que remetem ao período 14-20 devem ser encerrados até essa data, por isso neste momento ele ainda está em curso, mas apenas para executar projetos já aprovados. Paralelamente a isto, nascem aqui desde 2021 as oportunidades para os próximos anos e desde logo a maior novidade acaba por ser o Next Generation EU, que foi um pacote de medidas económicas que a Comissão aprovou e basicamente é um pacote excepcional, nasce devido à pandemia do Covid-19 e em Portugal acabou por ser materializada com o PRR. Estamos a falar de 16 mil milhões de fundos comunitários que vêm para apoiar não só as empresas, mas a economia em geral. Como vamos ver mais à frente, muito deste dinheiro vai para a administração, mas aqui é de forma transversal. E paralelamente a isto, já em 2021, que não aconteceu, e em 2022 provavelmente também não acontecerá, espera-se que no início de 2023, finalmente o início do novo quadro financeiro plurianual, aquilo que chamamos o Portugal 2030. Paralelamente a isto, teremos sempre aqui o Orçamento de Estado, que todos os anos também vão criando e lançando para a economia algumas medidas que também apoiam as empresas. A boa notícia com isto é que até 2021 aquilo que tínhamos era o Portugal 2020, um quadro comunitário onde, se fizermos aqui uma conta linear, lançava para o mercado e para a economia 3 mil milhões ao ano e nos próximos anos, se vimos aqui o somatório do que é o PRR e o novo Portugal 2030, e mais uma vez com uma conta linear, vemos que vão ser lançados para a economia 9 mil milhões ao ano, o que no meio desta conjetura bastante indecisa e cheia de desafios acaba por ser uma boa notícia para as empresas. Fazendo uma breve abordagem ao PRR, ou seja, o PRR, lá está, como vimos há pouco, foi um programa que foi desenhado para dar uma resposta àquilo que foi a crise económica provocada pelo Covid e dividiu-se em 3 grandes pilares. A resiliência, ou seja, visa aqui um conjunto de investimentos para tornar a nossa economia mais resiliente em várias dimensões, como podemos ver aqui, desde aquilo que é o nosso SNS até à
questão da habitação e respostas sociais, que são temas que estão na agenda pública, mas também em áreas como cultura, qualificação, capacitação empresarial, infraestruturas, floresta, entre outros. Paralelamente, outro grande pilar era a transição climática, isto é e será cada vez mais uma aposta da Comissão Europeia e todos os fundos, de forma direta ou indireta, começarão a bater nisto. São temas para os quais temos que olhar, e aqui estamos a falar de investimentos que visam apostar naquilo que é o potencial do mar, a descarbonização da indústria, melhorar aquilo que são a eficiência energética em edifícios, desde edifícios individuais, edifícios de serviços, edifícios públicos, mas também apostar em novas fontes de energias renováveis, como são, por exemplo, o hidrogênio e mobilidade sustentável. Por último, temos um pilar que é da transição digital, e aqui visa, sobretudo, a desmaterialização e a contínua digitalização. E aqui, mais uma vez, falamos de forma transversal, seja em áreas como a educação, a justiça, a administração pública, mas também ao nível das empresas, como veremos mais à frente. Em termos práticos, e quando olhamos para aquilo que são as empresas, o PRR, ou as oportunidades que o PRR nos traz, podem ser divididas em 3 grandes âmbitos. Desde logo, aquilo que são as agendas e as alianças mobilizadoras, isto estava na C6 que vimos anteriormente, e aqui estamos a falar de projetos de grande dimensão, projetos mobilizadores, onde o foco foi, e aqui foi porque as candidaturas já foram efetuadas e foi agora no verão, saíram as decisões finais, estando neste momento a ser fechados os contratos com o IAPMEI e com a Agência Nacional de Inovação. E estamos a falar de projetos de grande dimensão, alguns deles com 40, 50, 60 promotores, que procuraram juntar em consórcios grandes empresas, entidades do sistema científico, médias e pequenas empresas, com o objetivo de promover projetos a grande escala, dos quais devem resultar vários resultados, passa a redundância, de investigação e desenvolvimento, novos produtos para o mercado e até novos processos produtivos e novos sistemas e equipamentos para a produção. O objetivo aqui é que cada projeto vise um setor ou uma temática em específico e tenha a capacidade de, no final, alterar a especialização daquilo que é esse mesmo setor. Ou seja, o objetivo é mesmo serem projetos de grande dimensão que impactem suficientemente os setores onde estão inseridos para que se dê aqui um salto, seja em termos tecnológicos, seja em termos de forma de estar no mercado, seja até em termos de como as pessoas acedem a determinadas tecnologias, ou simplesmente criar disrupção nesses mercados. Noutro âmbito, não sendo a forma a que estamos habituados naquilo que são os fundos comunitários, mas é sempre relevante, temos o investimento público, ou seja, o PRR traz aqui uma grande fatia de dinheiro para aquilo que são as empresas públicas, as entidades públicas, e quando o Estado investe, as empresas também acabam por ser beneficiadas por isso de forma indireta. Por isso é sempre relevante e dependendo da área onde cada empresa e cada um de vocês que nos estão a ouvir atuam, ir acompanhando aquilo que são os vossos clientes do setor público, porque estes projetos vão fazer com que abram concursos para fornecer tecnologia, mão de obra especializada, serviços especializados, e é sempre relevante e será uma grande fatia alocada a este investimento público, que depois também beneficia as empresas. Por último, temos uma terceira componente que já na forma se assemelha mais àquilo que são os avisos, por exemplo, do Portugal 2020, ou seja, são candidaturas onde as empresas concorrem como promotor único com um determinado plano de investimento. O que muda aqui é o âmbito do projeto, ou seja, o foco aqui é sempre direcionado. Existem várias chamadas onde o foco é a eficiência energética dos edifícios, das unidades industriais, e que visam sempre ou esta transição energética, a própria descarbonização da indústria, substituir os equipamentos atuais por equipamentos mais amigos do ambiente, mas também vamos ter, e já temos algumas em curso, chamadas deste âmbito ao nível da transição digital, focando muito naquilo que é a digitalização, e aqui falamos de várias formas, desde aquilo que sejam processos internos, por exemplo, como as exportações via e-commerce, entre outros, e também temos algumas chamadas, e aqui sob a alçada do Banco de Fomento, onde o foco é a capitalização das empresas. Ou seja, pensando no PRR, e só para dar aqui de forma muito resumida, uma imagem daquilo que está disponível, temos estas 3 grandes componentes que direta ou indiretamente tocam aquilo que é a vida das empresas.
Indo agora para o Portugal 2030. Pronto. O que é que sabemos até à data? Sabemos a dotação orçamental, ou seja, este programa quadro vai ter cerca de 23 mil milhões de euros disponíveis, e estes 23 mil milhões de euros disponíveis são provenientes dos vários fundos, a que já conhecemos o nome do FEDER, do FSE, do FTJ, do FAMPA e entre outros. E estes fundos agregados têm que dar resposta a cinco grandes prioridades definidas pela Comissão Europeia, que são uma Europa mais inteligente, e aqui o foco estará na inovação, na digitalização e na competitividade das empresas; uma Europa mais verde, como falamos há pouco, é e será uma aposta cada vez mais forte da Comissão, e aqui o foco é muito descarbonização, transição energética, economia circular; uma Europa mais conectada, e aqui o foco é muito as redes, seja de transporte estratégico, seja redes de comunicações, ou seja, redes que integram e que tornam a Europa cada vez mais próxima; uma Europa mais social, e aqui o foco será sempre combater aquilo que são as desigualdades ao nível da saúde, da educação, do emprego de qualidade e da própria formação; e uma Europa mais próxima dos cidadãos. Ou seja, recorrendo àqueles que já são os fundos típicos, por entre os nossos fundos comunitários, temos que dar resposta a estas 5 prioridades. E com isso foram criados 12 programas operacionais, 4 deles temáticos, que é os que vamos ver agora, ou seja, o programa de Demografia, Qualificações e Inclusão, onde aqui o foco e todo o orçamento que podem ver no slide será canalizado para políticas de emprego, educação, muita formação, como já é normal nos programas quadros, inclusão social e muita igualdade e não discriminação, que também é um tema que a Comissão agora está a dar bastante importância e que quase de forma transversal é sempre abordado naquilo que vão ser as candidaturas futuras. Ação climática e sustentabilidade, mais uma vez a questão da transição climática, da economia circular e investimentos que promovam todas estas temáticas. O mar, como já tem sido habitual também nos programas quadros nacionais anteriores, e a inovação e a transição digital. E aqui chamo a atenção para este, porque quem estiver familiarizado com o Portugal 2020, este será o novo POSI, o Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, agora será o Programa Operacional Inovação e Transição Digital, e é aqui que estão os sistemas de incentivos que apoiam a digitalização, a inovação, a investigação e desenvolvimento, sistemas de incentivos como a internacionalização e a qualificação, estarão todos neste ano. Além disso, como já é costume, teremos sempre os programas operacionais regionais, onde temos os programas a nível continental correspondentes às NUTs do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, e os programas das regiões autónomas. Têm uma dotação própria, terão sempre alguma autonomia e independência para fazer iniciativas próprias dentro das suas regiões, mas também estes dão seguimento àquilo que são os programas operacionais temáticos que vimos anteriormente. E focando naquilo que falámos há pouco da inovação e transição digital, tal como já acontecia no Portugal 2020, o foco é muito estimular a investigação e a inovação, ou seja, através de uma aposta clara na investigação e desenvolvimento, seja empresarial, seja através da capacitação das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Temos aqui também linhas condutoras ao nível da criação e valorização do conhecimento como resposta àquilo que são os desafios mais atuais, e aqui voltamos a falar, por exemplo, na transição climática, na digitalização, e depois temos aquilo que também já estamos habituados, ou seja, ter como prioridade aquilo que é a qualificação, a internacionalização e a digitalização das empresas e a inovação produtiva, alinhado com as prioridades regionais, como ainda há pouco referi, como já acontecia no Portugal 2020. Uma novidade aqui é que existe um bolo bastante considerável, de mais de 800 milhões de euros, muito dedicado à transição energética, ou seja, aqui estamos a falar sobretudo da eficiência energética e da descarbonização. Aquilo que ainda não sabemos é se este bolo vai ser inserido naquilo que são os sistemas de incentivos normais, por exemplo, se esta verba é alocada à inovação produtiva e criando ali novos critérios de elegibilidade do projeto, obrigando as empresas, além dos seus investimentos normais, a fazer investimentos nestas áreas, ou se vamos manter aquilo que tem sido as linhas do PRR, criando avisos específicos para dar resposta a estas temáticas.
Além disso, teremos sempre aqui as prioridades mais normais, entre aspas, ou seja, aquilo que já é o habitual neste tipo de sistemas, a qualificação dos ativos empresariais para a inovação, a internacionalização, a modernização, o upscaling de recursos humanos e a promoção do emprego qualificado. E agora, para vos apresentar um pouco melhor estes sistemas de incentivos, que são aqueles que até à data são os mais importantes para as empresas, eu passarei a palavra ao Ricardo. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos os participantes nesta sessão. Uma nota inicial para dizer que esta terminologia, inovação produtiva, qualificação, internacionalização, IDT, é uma terminologia do Portugal 2020, o que significa na prática que, e admitimos que a nomenclatura se altere no Portugal 2030, ainda que a filosofia de base se mantenha. E qual é essa filosofia? Basicamente, o que está estruturado do ponto de vista de sistemas de incentivos é uma divisão entre um primeiro sistema de incentivo que ajuda e apoia as empresas no pensamento, no desenvolvimento, nesta fase muito inicial de inovação, ainda antes até sequer da parte de produção, sobretudo pré-produção. Um segundo sistema de incentivo que apoia e dá o foco em chão de fábrica, de forma muito simples, em chão de fábrica e toda a capacidade de produção da empresa. E um terceiro sistema de incentivo que apoia todo o processo comercial de venda, de comunicação, de marketing para o mercado exterior, que é a internacionalização. E finalmente um quarto sistema de incentivo que tem como foco a qualificação e o apoio em investimentos, sobretudo imateriais nas empresas. Dando nota aqui, começando pela inovação produtiva, que no fundo apoia o investimento de chão de fábrica em capacidade produtiva. Como beneficiários temos toda a dimensão da empresa, sejam PMEs ou não PMEs, e tem como objetivo uma capacitação empresarial para a produção de bens e serviços transacionáveis. Esta transacionável é uma palavra fundamental para depois termos uma capacidade e uma possibilidade de submeter a candidatura, seja pelo aumento da capacidade do estabelecimento existente, seja por uma nova localização, um novo estabelecimento, seja pela diversificação da produção no estabelecimento. Todo aquele investimento produtivo, máquinas, equipamentos e respectivos acessórios, digamos assim, que vos façam sentido para a empresa para os próximos anos, este é o sistema de incentivo adequado, o inovação produtiva. As taxas de incentivo variam entre os 15% e os 75%. O que conta para aqui é a localização do investimento, a dimensão da empresa e a possibilidade do projeto conseguir uma ou outra majoração, sendo que, depois de encontrada a taxa de incentivo, metade dessa taxa funciona como fundo perdido, não reembolsável, e a outra metade funciona como um empréstimo sem nenhum tipo de encargo para a empresa. Independentemente da dimensão do projeto, há alguns pontos que o investimento deve tocar, nomeadamente a indústria 4.0, a transição climática e a economia circular, são pontos fundamentais que se deve ter em linha de conta a quando do planeamento do investimento. Porquê? Desde logo porque são os caminhos do futuro, é uma inevitabilidade e, portanto, toda a empresa que não olhe para estes temas acabará por ficar um pouco desgarrada aqui deste futuro, e sobretudo porque são questões fulcrais para se poder submeter uma candidatura e avançar para uma candidatura no âmbito do quadro comunitário. O sistema de incentivos à internacionalização
é vocacionado única e exclusivamente para PMEs, para micro, pequenas ou médias empresas. E como eu disse há pouco, um objetivo muito claro: apoiar a venda, apoiar a exportação. E este objetivo, pelo menos da forma como está montado no Portugal 2020, não prevê, e é uma nota que eu deixo, não prevê o investimento na abertura de sucursais, não prevê que o investimento seja realizado fora do país, a abertura de entidades fora do país. A ideia é apoiar todo o esforço de comunicação, marketing comercial para a venda para o exterior. A taxa é de 45%, com um limite de €500 mil de incentivo a fundo perdido. O sistema de incentivos à qualificação tem como objetivo as ações de apoio, as ações de qualificação em domínios imateriais. O exemplo típico que encaixa aqui são as certificações, também destinado única e exclusivamente para PMEs e também com uma taxa de incentivo de 45% a fundo perdido. Por fim, o quarto sistema de incentivo, que do ponto de vista do racional que eu dei nota há pouco, é o primeiro, porque está a montante de todos os outros, é o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico. Também aqui para toda a dimensão da empresa. Acreditamos que o Portugal 2030 vai ter um foco cada vez mais nas atividades de ID das empresas. Mais do que o Portugal 2020, que passou muito pelo apoio na componente de inovação produtiva e na componente de internacionalização, o Portugal 2030, até pela forma como estão arrumados os grandes números do orçamento, trará para cima da mesa a necessidade das empresas olharem para as atividades de ID que realizam, forçá-las, ou que não realizam e começar a estruturar um pensamento para passarem a realizar, individualmente ou em parceria com outras entidades, e isto é um ponto fundamental, porque estas competências internas das empresas e esta capacidade de constantemente inovar e desenvolver produto interno, produto, processo, é cada vez mais relevante. Neste sistema de incentivos, os apoios são a fundo perdido e as taxas são ou podem ser muito substanciais, mais uma vez aqui também dependendo da dimensão e da localização do investimento. A questão dos sistemas de incentivo, per si, não são muito relevantes se eu promover uma candidatura desenquadrada com as regras dos sistemas de incentivo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, enquanto empresários, vocês têm uma realidade atual da empresa e têm, sobretudo, um objetivo a prazo, um objetivo de crescimento, um objetivo de expansão, um objetivo de aumento de rentabilidade a prazo. Fica que, fugiu aqui, peço desculpa, fugiu-me aqui agora sim. E, portanto, tem uma realidade e um objetivo, como eu dizia. Para atingir esse objetivo, há um caminho a ser feito. Esse caminho implica, tipicamente, investimento. E é com base neste investimento, com base nas necessidades de investimento, que tudo o resto deve ser estruturado. O vosso principal foco deve ser o negócio e não as candidaturas. A questão da candidatura é uma questão acessória face à questão do desenvolvimento e do crescimento do vosso negócio. Depois de estruturado aquilo que faz sentido para as vossas empresas, depois de planeado o que faz sentido para as vossas empresas, aí sim é que devemos olhar para as candidaturas. E olhar com um olhar crítico. Porque se repararem na informação que está no slide, número redondo, metade das candidaturas submetidas nem o deveriam ter sido. Nem o deveriam ter sido submetidas porque
são recusadas logo à partida, desde logo porque não se enquadram nos sistemas de incentivo, porque não têm mérito suficiente de acordo com as regras. E, portanto, planear o negócio, olhar com um olhar crítico para as regras de admissibilidade e as regras de avaliação das candidaturas, por um lado. Por outro lado, os prazos médios de análise de candidaturas e dos pagamentos, ou melhor, desde o pedido de pagamento até o efetivo recebimento das verbas, são prazos muito dilatados. Portanto, mais uma vez o enfoque aqui do negócio no pensamento da gestão de tesouraria, desconsiderando a existência dos apoios. A propósito do processo, pedi ao Eduardo então que desse seguimento. Obrigado, Ricardo. Pronto, retomando aqui e pegando naquilo que o Ricardo estava a falar, gostaríamos de falar um pouco daquilo que é o processo de candidatura e sobretudo, da forma como nós o vemos. Ou seja, e como o Ricardo estava a dizer, não vale a pena sequer pensar numa candidatura ou em apresentar uma candidatura se não há um projeto de investimento. E se existe um projeto de investimento que tipicamente surge no seguimento daquilo que é a estratégia da empresa, seja uma estratégia de crescimento, de diversificação, de apostar, por exemplo, em investigação e desenvolvimento, ou seja, devemos ou devem sempre começar por olhar para aquilo que é o projeto de investimento e fazer um conjunto de procedimentos antes. E desde logo, se há aqui um projeto, se há aqui uma proposta, validar aquilo que é a ideia que está a ser apresentada. Em termos técnicos, perceber se é possível ou não, se faz sentido, faça aquilo que é a estratégia da empresa ou não. Seguidamente, pegando nessa ideia, e se sim faz sentido e se vai ao encontro daquilo que são os objetivos estratégicos da empresa, demonstrar a sustentabilidade do projeto e garantir a sua coerência. Isto é, ou seja, garantir que existe este alinhamento e como é que ele acontece. E, obviamente, e não menos importante, garantir depois e analisar a viabilidade não só técnica, mas também económica ou financeira. E aqui sim, tenham o vosso projeto, mas também tenham um conjunto de pressupostos que mostram que há caminho para este projeto. E aquilo que nós propomos, e que é a nossa abordagem, assenta sempre em 3 pilares principais. Tendo um projeto de investimento, e aqui é indiferente se é um projeto de investigação e desenvolvimento, se é para uma inovação produtiva, se é uma expansão internacional, ou seja, começar por elaborar aquilo que é a análise estratégica e estudo de viabilidade. Ou seja, começar a preparar aquilo que é o plano de negócios, porque se é um projeto de investimento, é importante que exista um plano de negócios que o sustente. E começando aqui, o que é que se faz? Olhar para aquilo que é a empresa, caracterizar a empresa naquilo que são as suas envolventes internas, naquilo que são a envolvente externa, perceber de que forma é que este projeto se enquadra na estratégia da empresa, caracterizar o projeto de forma tão detalhada quanto necessária, olhar para aquilo que é o plano de investimento, perceber quais são os investimentos a realizar e também começar a preparar aquilo que é o plano de financiamento. E depois, como disse há pouco, fazer uma avaliação da viabilidade económica ou financeira para perceber que efetivamente o projeto vai trazer o retorno esperado para a empresa. Tendo como base este trabalho, tendo como base este plano de negócio, e aqui diga-se que este plano de negócio serve sobretudo e principalmente para que depois, na execução destes projetos, as empresas se consigam orientar. É importante, recorrentemente, voltar ao plano de negócio, olhar, perceber qual foi o fio condutor definido e garantir que estamos alinhados com aquilo que foi definido. Porque muitas vezes, seja pela conjuntura externa, seja porque surge uma pandemia, uma guerra, muitas vezes perdemos o foco e com isso deixamos de seguir aquilo que foi previamente definido e que se calhar era a única forma para que o projeto fosse concluído com sucesso e garantisse o retorno esperado. Daí que é muito importante não só produzir este documento, mas usá-lo como guia orientador daquilo que é a execução. Tendo o plano de negócio, e ainda antes da execução, como é óbvio, é importante e muito importante assegurar as fontes de financiamento. E aqui a nossa sugestão é que nesta fase não considerem sequer os apoios de um possível projeto financiado pelo Portugal 2030. É importante assegurar estas fontes de financiamento, perceber se existem capitais próprios, se não, se temos que recorrer a capitais alheios e, nestes casos,
quem é que serão estas entidades. Outro aspecto muito importante é, durante o período do projeto, como se existe aqui um projeto de investimento, vai ser necessário um esforço acima do que é o normal, garantir que estas fontes de financiamento e a forma como estamos a estruturar o nosso projeto, a forma como vamos investindo ao longo do período, que garante que continuamos a ter uma tesouraria saudável e com capacidade para darmos resposta àquilo que são os nossos outros compromissos. Bom, estes aspectos são muito importantes e aqui realço só que a parte dos capitais é crítica porque mesmo que depois o projeto seja apresentado a um sistema de incentivo e venha até aprovado, existe sempre uma componente que não será nos capitais próprios, tipicamente vem de capitais alheios, e é a primeira coisa que depois nos pedem para comprovar, que é, ok, o incentivo é X, mas como é que a empresa tem que comprovar a capacidade para pagar o remanescente do projeto. E a parte da gestão da tesouraria também é muito importante, porque muitas vezes estamos sempre a falar de projetos a 2 a 3 anos, e muitas vezes vemos as empresas com projetos aprovados e ali com incentivos, por vezes, na ordem de centenas de milhares de euros, e até fundo perdido, sem capacidade de tesouraria, porque lá está, o incentivo é sempre uma percentagem do investimento e a empresa tem que assegurar o remanescente. E aí sim, com o nosso plano de negócio e com as fontes de financiamento bem agarradas, olhar para aquilo que são os sistemas de incentivos, olhar para aquilo que são as condições de elegibilidade específicas, seja da empresa, seja do projeto, perceber quais são as prioridades e os objetivos distintos. Vimos há pouco o inovação produtiva, a investigação e desenvolvimento, a qualificação, a internacionalização, cada um deles tem um conjunto de prioridades e objetivos distintos e perceber se o nosso projeto se enquadra. E aqui, não se enquadrando ou faltando algo, uma vez que já temos o mais importante assegurado, perceber se faz sentido fazer ali alguns ajustes para que ele dê resposta às prioridades e objetivos dos sistemas de incentivos, ou, não fazendo sentido, tomar essa decisão se vamos fazer para apostar no que são os sistemas de incentivo, ou deixar cair e, como não tem enquadramento, não avançar. Mas aqui deixo esta nota para fechar esta parte, porque é muito importante. E da nossa experiência, trabalhando já com centenas de empresas, já tendo submetido, por exemplo, no Portugal 2020, centenas de projetos ao Portugal 2020, faz todo sentido perceber isto. Os sistemas de incentivo existem e servem para ser usados, e nós, obviamente, que a nossa atividade também depende disso, queremos que as empresas usem, mas fazem sentido quando efetivamente incidem sobre investimentos que já vão acontecer. Da nossa experiência, aquilo que percebemos é que se uma empresa está na dúvida e vai fazer depender o projeto de investimento da aprovação ou não de um sistema de incentivo, isso durante a execução vai trazer alguns problemas. Por isso deixo esta nota, os sistemas de incentivos existem, são para ser usados, mas servem sobretudo para acelerar aquilo que é a materialização de algo que já tinham previsto e que já tinham a certeza que iria acontecer. Recorrem ao sistema de incentivo e com esta ajuda extra conseguem acelerar e fazer em 10 anos o que se calhar iam fazer apenas em 5. Pronto. Só dar a nota aqui que, apesar de, como há pouco disse, o Portugal 2030 ainda não está em curso, neste momento temos um mecanismo disponível que é o pré-registro para submissão de candidaturas. E o que é este pré-registro? Ou seja, todas as candidaturas têm que cumprir uma regra que é, à data da submissão da candidatura, o projeto ainda não pode ter sido iniciado, ou seja, o investimento ainda não pode ter sido, as empresas ainda não podem iniciar o investimento antes de submeter a candidatura. Com estes registros, com estes pré-registros, aquilo que é possível é fazer uma candidatura muito simplificada, onde se vai fazer de forma muito sumária a caracterização do beneficiário e depois elencar aquilo que são os principais objetivos do projeto e fazer a descrição do investimento com o quadro de investimentos, e isto permite que, no dia seguinte à submissão deste pré-registro, as empresas possam começar os seus investimentos. Quando abrirem os avisos, o que expectavelmente ocorrerá no início de 2023, faz-se o processo normal, as empresas apresentam a sua candidatura, mas depois vem o investimento remete para a data onde começou a ser executado. Outras vantagens que pode ter o pré-registro é que, isto não conseguimos garantir, mas em algumas ocasiões aconteceu que quem submeteu o pré-registro tinha acesso a uma dotação específica. Isso também pode ser interessante e numa altura em que passamos um ano praticamente sem quaisquer avisos abertos,
esta modalidade é interessante para aquelas empresas que têm investimentos a fazer e que estavam à espera das candidaturas. Já não precisam, submetem o pré-registro, podem começar a investir logo no dia seguinte. Tendo como base aquilo que falámos, gostaria de partilhar com vocês aquilo que é a nossa experiência e aquilo que são os erros mais comuns quando tentamos concorrer e aceder a estes sistemas de incentivos. E desde logo, como falei há pouco, não garantir todas as fontes de financiamento do projeto. Ou seja, muitas vezes, como referi, temos projetos que até bem aprovados, mas numa fase inicial é pedido às empresas que comprovem as fontes de financiamento do projeto e que demonstrem a capacidade de financiar a parte não sujeita a incentivo, e depois muitas empresas não conseguem porque não salvaguardaram essa parte previamente. Não ter uma estratégia definida e coerente, ou seja, muitas vezes vemos projetos onde aquilo que é a estratégia da empresa e depois o projeto de investimento tem ali algumas lacunas, ou seja, não é coerente, a empresa está a seguir um determinado caminho, o projeto não evidencia uma coerência com esse caminho. Outro ponto muito importante é desconhecer os contornos, especificidades dos sistemas de incentivos, e aqui podemos falar de várias perspectivas. Desde logo, todo o sistema de incentivo e todo o aviso que dá abertura a um sistema de incentivo traz um conjunto de critérios de elegibilidade, seja da empresa, seja do projeto. Muitas vezes as empresas, e isto acontece quando não têm apoio especializado, porque, gostando-se ou não, quem trabalha com isto diariamente conhece muito bem estas ferramentas e sabe muito bem como é que isto funciona. Ou seja, muitas empresas não leem com atenção aquilo que é a legislação de base, aquilo que são os avisos de abertura, e depois não se enquadram ou não cumprem com um determinado critério e automaticamente são excluídos com isso. Outros pontos que têm mais que ver com aquilo que é o mérito, todas as candidaturas depois vão ser classificadas segundo um mérito que já existe e está previamente definido. Onde se dá nota de 1 a 5 a cada um dos critérios de pontuação. Muitas vezes desconhecer a forma como este mérito funciona, quais são os pontos mais relevantes, faz com que a candidatura seja elegível, mas tenha uma pontuação muito fraca e depois com que faça que não aceda, não seja aprovada, ou se calhar até tenha uma nota superior a 3, mas depois a dotação orçamental não chega para a nota que teve. Ou seja, aqui não só é importante que a candidatura seja elegível, mas que tenha um mérito tão alto quanto possível, porque a forma como isto funciona existe uma dotação orçamental que vai sendo atribuída aos projetos que tiveram nota superior a 3, mas por nota de mérito, ou seja, quanto maior a nota, maior a probabilidade de aceder. Outro ponto muito relevante é deixar a candidatura para o fim do prazo, muitas vezes isto acontece, e depois, à última, percebemos que nos falta alguma coisa ou que algo não está como deveria e a candidatura vai com essas lacunas ou simplesmente nem conseguimos submeter, porque isto acresce o problema de no último dia, nas últimas horas, as plataformas estarem com milhares de pessoas a tentar submeter candidaturas e não seria a primeira vez que a própria plataforma falhava. Pronto, e por último deixar aqui esta nota de não procurar a ajuda de profissionais especializados, ou seja, como referimos, todas as candidaturas têm uma legislação de base, têm os avisos de abertura, depois têm que dar resposta a documentos como são a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, têm que cumprir com critérios para ter méritos elevados, ou seja, é muita informação para ser assimilada para quem tenta fazer uma candidatura de vez em quando, digamos assim, ou seja, é muito, não só a informação que temos que dar resposta, como estes critérios, como pequenos detalhes que por vezes fazem a diferença. Quem trabalha com isto diariamente consegue identificá-los e muitas vezes na reunião ou a discutir um projeto com as empresas temos essa capacidade de apontar para onde é preciso e às vezes estamos mesmo a falar daquilo que é a própria estratégia das empresas e garantir que todas as dimensões para cumprir com essa estratégia estão devidamente salvaguardadas. E agora, para vos apresentar alguns dos casos práticos, passava novamente a palavra ao Ricardo. Dando nota aqui de casos concretos, e também podem servir um bocadinho de inspiração para quem está a assistir. Os exemplos que eu vou dar, são 4 ou 5, têm todos uma particularidade, foram todos pensados e estruturados muito antes até
do momento em que se submeteu a candidatura. Este primeiro exemplo é uma empresa do setor dos moldes, localizada no Norte, e do plano de negócio, do estudo de viabilidade e da listagem de investimentos, resultaram duas candidaturas, uma inovação produtiva, na ordem dos 2,2 milhões de euros, com um incentivo de 65%, e uma segunda candidatura à internacionalização, com 45% a fundo perdido, um investimento de 230 mil euros. Na prática, o mesmo projeto de investimento foi otimizado por duas vias, ou melhor, por duas candidaturas. No entanto, existe também a possibilidade de acumularmos apoio no âmbito dos sistemas de incentivo com apoio no âmbito dos benefícios fiscais. Este é um exemplo disso, uma fábrica de artigos de plástico, na região centro, neste caso. O investimento candidatado à inovação produtiva rondou 1,3, 1,4 milhões de euros e teve um incentivo de 50%. Realço que esta taxa de incentivo, como referi há pouco, metade desta taxa de incentivo é a fundo perdido e a outra metade é um valor reembolsável sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros. Adicionalmente a esta taxa de incentivo, esta empresa ainda obteve um benefício fiscal de 340 mil euros através do regime fiscal de apoio ao investimento. Portanto, a ideia é casar o pré-realização de investimento, através das candidaturas, com o pós-realização de investimento em cadeia fiscal, através dos benefícios fiscais. Um exemplo um bocadinho, que agrega um bocadinho tudo isto. No Alentejo, uma empresa nossa cliente faz ferramentas para corte de pedra. De todo o plano e estratégia de crescimento, resultou uma candidatura à inovação produtiva com 60% de incentivo, uma candidatura ao sistema de incentivo AED com 74%, neste caso estes 74% integralmente a fundo perdido, e ainda no âmbito do ID, um crédito fiscal de quase 200 mil euros através do CIFID, como complemento ao sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico. Finalmente, um último exemplo de turismo. Na região, na zona do país onde as taxas de incentivo e a possibilidade de obtenção de apoio é mais difícil, porque tem menos verba, porque há também muita concorrência, que é a região de Lisboa. Um investimento elegível na ordem dos 3 milhões de euros, com incentivo de 40% no inovação produtiva. Estes são 4 exemplos simples, que abarcam vários setores e demonstrativos daquilo que é possível fazer. Otimizar o investimento. Essa otimização passa pelas candidaturas no âmbito dos quadros comunitários, passa também pela obtenção de benefícios fiscais no âmbito fiscal nacional. E é com este olhar que nós colocamos, nos projetos dos clientes. Para finalizar, dar só aqui uma breve nota sobre a Unit Consulting. A Unit Consulting é uma PME nacional que tem como propósito, como objetivo, ajudar as empresas nacionais, as PMEs nacionais, a tomarem melhores decisões. As nossas soluções passam por consultoria financeira, benefícios fiscais, investimento e financiamento, apoio a fusões e aquisições, entre outros serviços. Há alguns números também, mais de 600 clientes ativos, desde o CREM, final do CREM, Portugal 2020, com uma taxa média de aprovação superior a 80%. Taxa média de aprovação de candidaturas que obtiveram apoio. Entenda-se, candidaturas aprovadas com incentivo, com orçamento, e que só essas é que nós contabilizamos, as aprovadas sem orçamento, para nós não são contabilizadas. De forma muito rápida também,
Nós somos mais de 40 colaboradores, distribuídos entre Lisboa e Porto, com competências internas na área além das tradicionais, economia, finanças e fiscalidade típicas das consultoras, com uma componente também de competências na área de engenharias, de 5 ou 6 áreas de engenharias distintas. Porquê? Porque é uma linguagem relevante para os nossos clientes, porque trazemos para dentro de portas e proporcionamos aos clientes e aos empresários esta possibilidade do linguajar técnico típico de cada área ser facilmente entendido por nós, para depois avançarmos para o plano de negócios, estudo de viabilidade e as consequentes candidaturas. Da minha parte e da parte do Eduardo, deixamos este desafio, até onde é que nós os podemos apoiar e levar as nossas empresas mais longe. Obrigado. Passava agora à Margarida. Obrigada, Ricardo e Eduardo, por este contributo. Passando aqui para as perguntas, já temos 5, sendo que a primeira é feita pelo Joaquim Pedro Marques e pergunta-nos se as PMEs são abrangidas por algum sistema de incentivo. Eu posso dar uma resposta muito rápida. As não PME são abrangidas por sistemas de incentivos, nomeadamente inovação produtiva e ID, e também por algumas das medidas no âmbito do PRR, por exemplo, o apoio que está em vigor à data de descarbonização, apoio à descarbonização. Independentemente disso, alguns sistemas de incentivo são só, única e exclusivamente para PMEs. Exemplo, internacionalização, aliás, o nome oficial é Sistema de Incentivo à Internacionalização PME e também à Qualificação PME. Temos aqui mais outra, em que nos perguntam se existem, neste momento, avisos abertos de Portugal 2030. Pronto, como referimos há pouco, neste momento ainda não existem avisos. Ainda falta bastante informação do Portugal 2030, bastante entre aspas, mas temos os pedidos de auxílio e espera-se que depois, quando forem materializados em avisos, que seja já no início de 2023, seja já no âmbito do Portugal 2030. Já agora deixo também uma nota, não referimos isto, que é quase certo que efetivamente no início do ano vão abrir novas candidaturas, mesmo que o Portugal 2030 por alguma razão se atrase, existe um mecanismo extraordinário que vai permitir que as candidaturas abram, mesmo que seja ainda sob a alçada do Portugal 2020, e assim que o Portugal 2030 estiver pronto, faz a transferência. Mas neste momento o que temos aberto são os pedidos de auxílio e são para inovação produtiva e para investigação e desenvolvimento. Temos aqui um participante anónimo que nos pergunta como funcionam os pedidos de registro de auxílio. Se calhar continuo. O pedido de auxílio é muito simples. É feito no balcão dos fundos, como eram feitas as candidaturas no Portugal 2020, e a informação necessária é mesmo uma versão muito simplificada, uma breve descrição da empresa, muito breve, uma descrição daquilo que é o seu projeto e depois uma identificação do quadro de investimentos, onde as empresas preenchem todo o seu plano de investimentos. E é isto. A partir do momento, podem submeter desde logo, e a partir do momento em que submetem, no dia seguinte já podem começar a executar o projeto. Depois têm que preparar a candidatura para, quando abrir o aviso, este pedido de auxílio é convertido num formulário de candidatura e aí submetem a candidatura normal. Perguntam-nos, dizem-nos também que existe a ideia de que é difícil angariar este tipo de incentivos para empresas de alguns setores de atividade. Isso é verdade? É verdade. É verdade, desde logo porque alguns setores de atividade são excluídos. E também é verdade porque alguns setores de atividade terão, não estando excluídos, terão mais dificuldade a priori na obtenção de nota de mérito suficiente para. Mas, tipicamente, e ultrapassada a questão da exclusão de setores de atividades, tipicamente a dificuldade resulta do facto do projeto não ter ou o enquadramento ou o investimento necessário para que a avaliação de mérito da candidatura
seja relevante. Por relevante é, desde logo positiva, superior a 3, mas sobretudo uma nota de mérito mais elevada. E, portanto, esta dificuldade muitas vezes resulta da atividade, é um facto, como a questão diz, da atividade, mas depois também do próprio projeto. Que, atenção, o facto de eu dizer isto não significa que não seja um projeto de investimento com todo o mérito e que faça todo sentido para a empresa. São realidades distintas. Uma coisa é aquilo que faz sentido para o estado atual da minha empresa e para aquilo que eu quero fazer e para onde quero ir. Outra coisa distinta, diferente, é se o que eu quero fazer cabe ou não cabe em algum sistema de incentivo. E se sim, em que condições? E nestas condições, qual a probabilidade de mérito? Nos casos será maior, noutros casos será menor. É possível submeter candidaturas em simultâneo ao incentivo Inovação Produtiva e Internacionalização? Sim, senhor. É possível submeter as candidaturas de sistemas de incentivo diferentes em simultâneo. O que não é possível é ter mais do que uma candidatura em simultâneo, ou em período de execução, nomeadamente, do mesmo sistema de incentivo. Portanto, eu, empresa, ou eu, empresário, dono de uma empresa, posso ter uma candidatura a decorrer ao ID, à inovação, à internacionalização, à qualificação, todas em simultâneo. Não posso é ter duas candidaturas à inovação produtiva em simultâneo. À exceção do ID, o ID tipicamente permite. Cada aviso vai indicando isso, mas há exceções. Não podemos dizer taxativamente que é assim, o próprio aviso indica se as empresas já têm que ter terminado ou não candidaturas e o ID funciona um pouco de forma diferente. Às vezes nem sequer estão limitados no mesmo aviso a apresentar uma única candidatura, enquanto que nos outros estão quase sempre. A Anabela Pinto pergunta-nos se as empresas com contribuinte começado por 98 podem candidatar-se. Nada é dito em contrário, tendo quadros cá, tendo instalações cá, tendo quadros e colaboradores cá, nada os impede. Rui Ramos Pinto Coelho pergunta-nos se sempre que referem PME as microempresas estão incluídas. Estão, sim, senhor. Helena Marques pergunta-nos, diz-nos, no próximo ano pretendemos investir na eficiência energética através da substituição do telhado e colocação de painéis solares. É possível utilizar os sistemas intensivos? É possível utilizar os sistemas de incentivos. Neste momento, eu diria o PRR até tem uma chamada que está aberta, que é a descarbonização da indústria, que permite fazer esse investimento, não a da substituição do telhado, mas sim a dos painéis solares, desde que a empresa consiga alcançar uma redução do consumo energético de pelo menos 30%. Temos aqui um participante anónimo que vos pergunta se a apresentação será disponibilizada via e-mail posteriormente. Sim, de nossa parte, claro que sim. O Pedro Duarte diz-nos bom dia, falaram várias vezes em comprovar as fontes de financiamento. Na prática, que documentos ou informações podem as empresas enviar para comprovar? Esta situação é particularmente crítica na inovação produtiva, porque estamos a falar de investimentos avultados e muitas vezes também temos não só o instrumento financeiro, que é a parte de incentivo reembolsável, mas depois há sempre ali uma parte que pode ter financiamento bancário. E este comprovativo vem sobretudo de financiamento bancário. Quando é por aumento de capitais, tem que ser enviada a ata onde se dá e onde se identifica o aumento de capital próprio da empresa. O Carlos diz-nos, uma empresa que desenvolva internamente software necessário à otimização dos seus processos pode considerá-lo investimento em investigação e desenvolvimento? Pode considerar investimento em investigação e desenvolvimento no Portugal 2030 e já no 2020. É muito difícil fazer este enquadramento por aquela regra que o Ricardo indicou, que é transversal, ou seja, todos os projetos têm que visar bens transacionáveis e internacionalizáveis. Sendo um software interno e que é de uso interno, é muito difícil depois cumprir com estes requisitos. No entanto, se for investigação e desenvolvimento, existe o CIFID, que é um benefício fiscal, mas onde a empresa, através de uma candidatura,
pode, em poupança fiscal, ir buscar parte do valor que investiu nesses projetos. O Romeu Oliveira diz-nos: boa tarde, informaram que o sistema de incentivo não permite a criação de sucursais em outros países. No entanto, a minha pergunta é no sentido inverso. Uma sucursal em Portugal e uma empresa externa que importa exclusivamente produtos portugueses está habilitada para concorrer aos sistemas de incentivo? Eu digo que sim, na medida em que o investimento vai ser em Portugal, se eu bem estou a perceber pela pergunta. Ou seja, a ideia que eu quis também reiterar há pouco é, se eu vou fazer um investimento direto fora de portas, em Espanha, por exemplo, só um exemplo, esse investimento que eu vou fazer lá, as pessoas que vão contratar lá, terei que recorrer ao Espanha 2020, ou Espanha 2030, se isso existir. No sentido contrário, eu posso recorrer ao Portugal, aos quadros comunitários do Portugal 2020, 2030, na medida em que é que eu vou fazer o investimento, é que eu vou ter a contratação das pessoas. E, portanto, sim, uma empresa que abra portas cá pode concorrer a um sistema de incentivos cá, ainda que seja de capital estrangeiro. O Rui Ramos Pinto Coelho pergunta-nos se os apoios estão disponíveis para empresas novas. Sim. Sim. E depois pergunta-nos aqui quais são os setores excluídos. Os setores excluídos são excluídos pela própria legislação europeia. Por exemplo, nestes sistemas que acabamos de apresentar, a agricultura e mar estão excluídos porque depois têm programas próprios. Mas depois existem áreas que estão efetivamente excluídas. Na área dos polímeros, a parte de extrusão de polímeros está automaticamente excluída. Os setores de finanças, jogos, não consigo identificar mais de cor, mas eles estão bem identificados, seja na legislação, seja nos próprios avisos de abertura. Nos avisos de abertura, tipicamente, até identificam alguns setores, mas depois remetem para a legislação europeia, onde estão identificados todos os setores excluídos. Temos um participante anónimo que nos diz: há pouco mencionaram a importância de garantir todas as fontes de financiamento do projeto. Existe alguma percentagem média de capitais próprios que é necessário assegurar? Depende do sistema de incentivos, mas aqui sim, inovação produtiva, por exemplo, são 25%, nos outros, creio que 20%, mas como é fundo perdido e como são projetos onde o esforço para as empresas é menor, tipicamente com o incentivo e o autofinanciamento, as empresas conseguem dar resposta, mas simplificando sim, pelo menos 25%. O André Mota pergunta-nos qual a nota de mérito que garante financiamento. Eu diria que nenhuma garante. O que é que eu quero dizer com isto? O 5 garante. Depende do número de candidaturas. Em bom rigor, antes de mais, contexto. Todas as candidaturas são avaliadas de 1 a 5, tudo que é abaixo de 3 é considerado reprovado, tudo que é acima de 3 é considerado aprovado. A verdade é que a quantidade de euros disponível para aquele período de candidaturas pode não ser suficiente para cobrir todo o apoio das candidaturas das candidaturas acima de 3 pontos, o que significa que é feita uma tabela, digamos assim, de classificação, onde a melhor classificada vai buscar a sua pequena porcentagem ao bolo, a segunda mais um bocado ao bolo, a terceira mais um bocado ao bolo e por aí abaixo, até acontecer uma de duas coisas. Ou a verba disponível cobre todas as candidaturas até 3 pontos, pouco provável, ou, mais provável, o valor disponível termina naquilo que se designa como limiar de aprovação, que pode ser 3.2, 3.8, 4.2, 4.7. Depende de quê? De vários fatores, nomeadamente o valor disponível, a quantidade de empresas que concorre, a quantidade de empresas, ou melhor, o valor médio por empresa, quanto maior o valor médio, menos empresas apoiadas. E, portanto, há aqui fatores externos. Há, no entanto, um histórico. Há, no entanto, um histórico que nos permite, por exemplo, sugerir que uma candidatura deve ir, no mínimo, com 3.5 para o sistema de incentivo. Naturalmente,
que isto não garante, porque a questão é qual é que garante. Nenhuma garante, porque no limite, como dizia o Eduardo há pouco, um 5 garante, depende, porque se formos a última candidatura a submeter e todas elas tiverem 5, provavelmente não vamos ter apoio, apesar de termos um 5. De referir que as notas de mérito no setor agrícola, nomeadamente, não é de 1 a 5, mas o racional é um bocadinho mesmo. A ideia é de 1 a 20, mas o racional é um pouco. Portanto, nota de mérito que garante financiamento, objetivamente, nenhuma garante. Nota de mérito mínima para se pensar e avançar para uma candidatura, mínimo de 3,5. Nota de mérito acima do qual a candidatura é considerada aprovada, 3. A Ana Rito pergunta-nos se a descarbonização é apenas para a indústria ou também pode ser para empresas de serviços. A descarbonização, nas primeiras chamadas que existiram no âmbito do PRR, fazia essa separação. Ou seja, limitava a alguns cais aquilo que era a indústria e, obviamente, limitava a cais industriais, e depois existiram chamadas específicas para a eficiência energética, para empresas de serviços. Entretanto, já abriu uma segunda chamada de descarbonização, que está substancialmente diferente da primeira, e essas exclusões não são referidas. Já foi colocada a questão às entidades gestoras, neste momento, de nossa parte, aguardamos as respostas. A Ludmila Margarido pergunta-nos se o telhado for isolador térmico das instalações poderá ser incluído num projeto de descarbonização? Vou responder há pouco ao Ricardo Ninho, ou seja, se conseguirmos comprovar a poupança gerada em termos de consumo energético, por isso, pode ser submetido e pode-se tentar colocar esse investimento, mas à data da informação que temos para este tipo de investimentos, não conseguimos dizer nem que sim nem que não, porque as respostas que temos não são afirmativas e assertivas. Mas, mesmo para tentar inserir esse investimento neste tipo de projetos, pelo menos conseguir fazer a conversão e identificar a poupança em consumo energético, terá que o fazer.